tenta o posicionamento para deixar o bebê com a boquinha um pouquinho mais fechada, né? Para justamente que esse ar consiga entrar com mais facilidade no pulmão e não se perca tanto pela boca. Então, o bebê também saliva bastante, né? Porque toda essa pressão que vai pro nariz até chegar no pulmão passa pela boca. Então, essa saliva que tá lá, ele acaba, né, pondo para fora. Então, você vê bastante esse acúmulo de saliva, né? Aí eles ficam incomodados, que eles também estão no aprendizado. Antes eles não deglutiam, como eu falei no tubo. Então agora eles também têm todo esse aprendizado de aprender a deglutir um pouquinho essa saliva, né, e tudo mais. Aí depois, né, que a gente vê que esse bebê já tá um pouquinho mais apto a sair dessa ventilação não invasiva, ou seja, tá conseguindo manter essa troca gasosa adequada, a gente consegue ver pelos exames laboratoriais. No raio-x, agora que corrigiu a hérnia, a gente consegue ver melhor essa parte pulmonar, então realmente ver o quanto desse pulmão já conseguiu se desenvolver, agora que ele tem espaço para isso, né? Até a gente decidir, junto com a equipe médica, tirar esse bebê dessa ventilação não invasiva, e muitos acabam indo assim só para um suporte de oxigenoterapia. Então, né, estavam com umas FIs mais elevadas, então é difícil você tirar tudo, né? Então, primeiro da ventilação não invasiva, você tira a frequência, né? Então, você tem mais ou menos a mesma coisa que o ventilador fazia. Então, você dá uma frequência, uma pressão para insuflar esse pulmão, uma pressão para desinsuflar, para manter esse pulmão na hora da desinsuflação, né, um pouquinho mais aberto. Então, depois que a gente vê que esse bebê consegue sozinho fazer essas excursões respiratórias, a gente tira essa frequência da ventilação não invasiva. Então, fica só com as pressões. Então, esse bebê tem que estar apto a puxar esse ar, daí na hora que ele puxar, o ventilador manda a pressão que a gente mandou, e na hora que ele quiser soltar esse ar, ele só vai deixar aquela pressãozinha residual para esse pulmãozinho não fechar. Então ele tem que fazer as excursões, né, de 45 a 60, que a gente espera, né? E assim, pode se esperar um pouquinho mais, né? Porque às vezes ficam um pouquinho mais cansadinhos. E sempre de olho se a troca gasosa está adequada pelos exames laboratoriais. E se esse pulmão também não está começando a fechar de novo, né? Então, sempre de olho nos exames, na clínica, ver se ele não está ficando mais confortável. Às vezes pode ser secreção, né? Ele tem mais espaço, né, para esse pulmão se desenvolver. A gente consegue virar ele para um decúbito, né? Totalmente direito ou totalmente esquerdo para compensar mais essa área que não se desenvolveu melhor. E colocar ele de barriguinha para baixo também é super benéfico também, né, para ventilar as porções posteriores do pulmão, tá? Então é super adequado, tanto na hora que ele tá entubado, né? Eu não tinha falado nisso, mas na hora que ele tá entubado a gente também consegue deixar ele de barriguinha para baixo. E aí, então, como eu falei, ele vai para um só suporte de oxigenoterapia, né? Para não se tirar tudo, então se tira essa frequência, né? Com essa. Não se tem mais essa pressão de insuflar esse pulmão, só vai manter essa pressão de não fechar esse pulmão, então ele precisa sozinho respirar, insuflar, fazer esse volume pulmonar adequado que a gente vai acompanhando pelos exames laboratoriais e também pelo raio-x. E aí depois a gente só dá um oxigênio para ficar um pouco mais confortável, para não tirar tudo de uma vez e ele conseguir aos poucos respirando sozinho, né? Que é isso que a gente quer o quanto antes, mas claro que vai de bebê para bebê, vai da clínica, vai também do tamanho, né, dessa hérnia, de quantas vísceras acabaram cometendo essa cavidade torácica, então comprometeu mais o pulmão ou não, né? Então, realmente vai de bebê para bebê. E assim, cada dia é um dia, então cada dia a gente faz uma nova avaliação, então vê se o bebê tá apto, a gente tentar alguma outra coisa para o quanto antes ele sair dessa ventilação. Então, mais ou menos são essas as etapas, né? Então, assim, quando a gente fala assim, agora o bebê
tá conseguindo respirar sozinho, né, com o menos suporte possível, a gente consegue entrar um pouquinho mais, né, nessa parte da fisioterapia motora que a gente fala, né. A fisioterapia é como um todo, né, mas assim, logo que os bebês com hernia diafragmática se apresentam pra gente, a gente realmente fica um pouco mais focado nessa parte respiratória, porque a gente quer que esse bebê aprenda a respirar sozinho, tipo, isso é o principal. E então a gente foca mais nessa parte respiratória, para depois, quando ele tiver mais adequado, né, ele tiver essa troca gasosa mais adequada, a gente consegue trabalhar um pouquinho mais essa parte, tá conseguindo respirar sozinho, né, com o menos suporte possível, a gente consegue entrar um pouquinho mais, né, nessa parte da fisioterapia motora que a gente fala, né. A fisioterapia é como um todo, né, mas assim, logo que os bebês com hernia diafragmática se apresentam pra gente, a gente realmente fica um pouco mais focado nessa parte respiratória, porque a gente quer que esse bebê aprenda a respirar sozinho, tipo, isso é o principal. E então a gente foca mais nessa parte respiratória, para depois, quando ele tiver mais adequado, né, ele tiver essa troca gasosa mais adequada, a gente consegue trabalhar um pouquinho mais essa parte motora. Então, fazer uma estimulação mais adequada, né, colocar o bebê mais sentadinho, porque assim, a gente trabalhar com essa parte motora, há um desgaste, entendeu? Então, às vezes a gente poupa um pouco para assim não ter perda de peso, não piorar esse desconforto do bebê, esse desconforto respiratório. Então, a gente realmente às vezes espera esse quadro da insuficiência respiratória realmente estar sanado, para aí a gente ir para uma motora mais efetiva, que a gente fala. Então, realmente, né, colocar já esse bebê para treinar uma cervical, né? Então, esse bebê vai ficar um tempo internado na UTI, né? Então, às vezes, 1 mês, 2 meses, então, às vezes, 3 meses. Então, 3 meses, num desenvolvimento motor, o que a gente quer? Ah, que o bebê já comece, né, a firmar um pouco mais esse pescoço. Então, vamos trabalhar para isso, né? Ele às vezes a posição que ele mais fica é deitado, né, sempre ou às vezes de barriga para baixo. Ele não tem essa noção, né, da gravidade, enfim, dessa musculatura cervical. Então a gente começa também a trabalhar mais isso para posteriormente, nos marcos do desenvolvimento, né, esse bebê não ser tão atrasado, entendeu? Porque tudo é questão de estimulação. Quanto antes a gente estimula, melhor, entendeu? Para um bebê que está num hospital, ele não tem um estímulo adequado. Então, a fisioterapia também vem para isso, entendeu? Para propiciar essa estimulação precoce e para que nos marcos de desenvolvimento ele não seja tão atrasado. Então, mais para frente, que ele engatinhe, né? No tempo que tem que engatinhar, sente, role, ande, né? Tudo isso também a gente visa na UTI. Então, a gente às vezes acaba classificando a fisioterapia respiratória e a fisioterapia motora. A fisioterapia é um tudo, é respiratória e motora. Mas, às vezes, quando esse bebê chega pra gente, a gente realmente foca na respiratória. Que o principal pro bebê é ele aprender a respirar só. Bom, depois que o bebê passou dessa fase um pouco mais crítica, né, assim, desse impacto imediato, enfim, dele tá com essa dificuldade de respirar, então ele já tem um padrão um pouco melhor, tá? Não que seja um padrão adequado, mas um padrão um pouquinho melhor de quando ele chegou. Pelos exames laboratoriais a gente vê que ele tá conseguindo, né, fazer uma troca adequada, uma troca permissível que a gente fala, né, que ele tá conseguindo fazer quase uma troca gasosa adequada, né? A gente também ajuda, né, nessa parte da musculatura do bebê. Então, esse bebê fica muito tempo parado, às vezes sedado, né, pra justamente não ter esse desconforto do tubo, né, porque eles ficam incomodados, né. Então, a gente trabalha também nessa parte da musculatura. Então, sempre mexer os bracinhos, a perninha. Então, estimular esse bebê nessa musculatura para que ele mantenha, né, esse tônus que ele ainda vai adquirir, né, com o passar dos anos, mas para que ele mantenha isso. Então, a gente sempre tenta mobilizar, que a gente fala. Então, mexer todas as articulações, esticar a perninha, tudo isso para manutenção da musculatura, que a gente diz, né? Além disso, né? Eu falei também, né,
que a gente faz, a gente tira essa secreção do tubo, né? Então, como eu falei, essa secreção pode criar uma resistência, então a gente faz essa limpeza desse tubo. Então, junto com o aspirador, né? Ele vai sugar essa secreção, então a gente introduz uma sonda, o bebê normalmente tosse e a gente consegue tirar essa secreção que é normal produzir, tá? Porque o tubo é um corpo estranho, então produz mesmo. É um procedimento super rápido, né? E assim, às vezes é um pouco. Gera um pouco de aflição pros pais, porque, ai, tá tossindo, tá desconfortável, o bebê às vezes fica agitado, mas eles depois agradecem, né? Porque eu sempre falo assim, imagina, a gente às vezes tá com uma secreção, né? A gente tosse, às vezes não consegue tirar, fica tossindo, 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 até, né, que alivia. E pro bebê é a mesma coisa, ele não tem como tirar essa secreção que tá no tubo, então essa secreção vai e volta, por mais que ele às vezes tenha esse reflexo de tossir, de ver que tem alguma coisa incomodando, essa secreção não sai sozinha, então a gente realmente precisa limpar essa secreção. Então a gente faz esse procedimento, né, de tirar essa secreção. E além disso, a gente também aspira a boquinha, então essa saliva que produz, né, é normal produzir essa saliva, ele não consegue deglutir. Tá babando muito, porque ele não consegue fazer essa deglutição por causa do tubo. Então a gente também limpa essa parte da boquinha, né, tirando esse acúmulo de saliva também. E além disso, a gente já aproveita para limpar o nariz, né? Porque mais pra frente ele vai precisar desse nariz para respirar. Por enquanto ele tá respirando só com o tubinho, mas mais pra frente ele vai precisar do nariz. Então é isso, né? Então a gente às vezes acaba focando um pouquinho mais na fisioterapia respiratória, porque isso é o crucial no primeiro momento. Então que esse bebê aprenda a respirar sozinho. A fisioterapia então tá aí para isso, para ajudar esse bebê com os recursos que a gente tem, para o quanto antes ele consiga fazer isso, e na parte motora, para que ele não tenha esse atraso do desenvolvimento. Então, depois da alta, o que acontece assim, às vezes esse bebê não vai precisar de fisioterapia, entendeu? Ele vai conseguir alcançar os marcos de desenvolvimento adequados, mas assim, tem que estar sempre de olho, né, nesse pulmão. Esse pulmão, né, foi um pulmão que então a gente tem que sempre ficar de olho nesse pulmão. Então é um pulmão que, né, sofreu bastante. Então não se desenvolveu adequadamente no tempo que ele deveria ter se desenvolvido, intraútero, né? Então foi um pulmão que, né, foi se formando aos poucos fora, né? Foi adquirindo essa capacidade pulmonar fora. E é um pulmão que precisou de ventilação mecânica, então é um pulmão que às vezes tem algum tipo de lesão, né, pulmonar por causa dessa ventilação mecânica. Conforme ele for crescendo, ele vai conseguindo, né, sanar isso, né? Mas tem que ficar sempre de olho. Uma possível gripe pode evoluir num quadro pior por causa desse pulmão um pouquinho, desse pulmão com tanto esse histórico que ele já teve, né? Bom, acho que é isso. Espero que tenham sanado as dúvidas de vocês e foi um prazer. Obrigada.